Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de Evangelho no Lar, aqui direto da página da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Eu sou o Leonardo, espero que tenham tido uma excelente semana. Estamos iniciando mais uma semana. Estamos agora em outubro, primavera, apesar que vai esfriar um pouquinho, né? Se você não está sabendo, a partir de amanhã, aqui na Serra Gaúcha, começa a esfriar novamente. Então já prepara o casaquinho, que mais os próximos dias vão estar frios. Certo? Vamos ver se já são 20 horas. 20 horas, então vamos iniciar nosso momento de Evangelho no Lar com uma pequena mensagem que vem lá do nosso velho conhecido 365 Dias com Chico Xavier. E a mensagem diz assim: mantenha o bom humor. Ouve os que te buscam a presença ou palavra com bondade e simpatia. Usemos e abusemos do bom humor. Certo, meus irmãos? Então vamos agora fazer a nossa oração da noite de hoje. Deixa eu ajeitar aqui. Então, caso você não tenha pegado o seu copinho com água, aproveite agora para pegar o copinho com água. Vamos antecipar hoje o pedido. Pega o seu copinho com água, bota aí perto do celular, do tablet, do computador, onde você estiver me assistindo, que a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz vai fazer a irradiação das energias positivas para esse copo de água, certo? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, trazendo a imagem luminosa do Cristo até a nossa tela mental, para que o nosso espírito assim se ilumine e o nosso coração transborde toda a centelha divina que possuímos dentro de cada um de nós. Que a equipe espiritual do Harmonia e Luz possa estar visitando neste momento o nosso ambiente familiar, a nossa casa, levando os fluidos necessários para que tenhamos esses momentos de aprendizado e possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que a tua luz, Mestre Jesus, através dos bons espíritos, se faça presente sobre todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Certo, meus irmãos? Então vamos iniciar o nosso momento de Evangelho no Lar. Hoje voltamos com o livro Meditações Diárias do nosso querido Chico Xavier, trazido pelo espírito de André Luiz. E nós vamos ler o texto que está no primeiro capítulo desta obra, que diz: sem desânimo, se você deixou de... Então vamos ver agora quais são, qual podem ser as coisas que nós tenhamos deixado, Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado, fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores, é um perigo no trânsito. É também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo. Considera a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Boa noite, Lu. Beijão. Qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida, arrancar um companheiro dessa
ou daquela dificuldade. Carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir um alimento. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue o amparo aos espíritos benevolentes e sábios que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina. E eles colocarão você, mas para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Vejam só que texto maravilhoso esse, o primeiro capítulo do Meditações Diárias. Se você deixou de... Tão interessante que André Luiz nos compara a um carro, né? Olha, se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Vejam só que André Luiz traz um exemplo simples, olhar o tráfego na rua, olhar o movimento na rua. Automóveis, ônibus, caminhões, todos possuem uma tarefa a cumprir, possuem um propósito. E o mesmo somos nós seres humanos. Todos nós temos um propósito a cumprir de acordo com os desígnios de Deus. Todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão na pátria espiritual, todos têm um desígnio, todos têm um motivo, todos têm tarefas a cumprirem, principalmente quando estão no corpo físico. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Todos nós temos um objetivo e temos uma única direção. E qual é essa única direção? Deus, nosso Pai Criador. É só a única direção que existe. Observe, porém, o carro parado fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores, é um perigo no trânsito. E também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. E aqui nós podemos colocar nós como exemplo, não é verdade? Nós somos esse carro. Muitas vezes nós nos colocamos perante a vida parados, né? Acomodados, ainda principalmente na questão dos confortos da vida que existe hoje, né? E ele diz aqui que a primeira tentação, essa falta de propósito, essa falta de cumprir as tarefas designadas por Deus, pela espiritualidade superior, é uma tentação para malfeitores. E aqui nós podemos usar o exemplo dos nossos irmãos menos esclarecidos. Nós, parados, somos uma tentação para os obsessores. É aquela velha frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. E aqui no caso, pessoa parada, oficina do obsessor, vamos dizer assim. Então vejam que a primeira coisa que nós nos tornamos quando estamos parados, quando não possuímos um propósito na nossa existência, é nos tornarmos uma tentação de espíritos menos esclarecidos, que se comprazem com esta inutilidade, com esta preguiça que nós atraímos. Boa noite, Emily, seja bem-vinda. E também um peso morto na economia geral, aqui quando ele se refere ao carro, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Porque nós nos tornamos um peso morto, entre aspas, né? Porque nós temos todo um propósito, nós temos uma missão a cumprir no plano físico e acabamos então nos tornando esse peso morto porque nós não fazemos nada, perdemos a oportunidade, as inúmeras oportunidades que nos cabe de fazer o bem. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo.
Mas a partir do momento, então, que nós nos dispomos a mudar, a sair daquele marasmo, quando decidimos que vamos seguir o caminho, vamos fazer acontecer a missão, ao propósito que Deus nos deu com a vida física, com essa nova encarnação, várias pessoas começam a surgir, vários irmãos começam a surgir ao nosso entorno para nos auxiliar. Também os nossos espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, aqueles espíritos familiares que percebem a nossa mudança de vibração e vão ali nos ajudar, nos incentivar a esta mudança. Considera a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Então, consideremos essa lição que André Luiz traz do carro e não vamos perder o nosso tempo com coisas que são enguiços para a nossa alma, para o nosso espírito. Coisas que só nos mantêm ali acomodados, vendo a vida passar e a gente ali naquela desanimação, sem encontrar um propósito para a nossa existência. Então, porque isso muitas vezes acaba sendo, como ele diz aqui, um trambolho para os corações queridos. Porque as pessoas que nos amam, os nossos familiares, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, eles se preocupam com a gente. E quando nós estamos nessa questão da preguiça, da acomodação, nos mantemos estacionados, não fazemos nada, não achamos um propósito para a nossa vida, então nós nos tornamos uma preocupação para eles. E André Luiz traz essa necessidade de não nos tornarmos esse trambolho para os corações, não nos tornarmos esse empecilho na felicidade das pessoas que nos amam. Qual acontece a veículos mais singelos, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida, arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir um alimento. Vejam só, existem inúmeras possibilidades, existem inúmeras tarefas que nós podemos fazer de auxílio ao próximo, tarefas no bem, que é a nossa principal missão nessa existência no corpo físico, fazer o bem ao próximo como se estivéssemos fazendo para nós mesmos. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benfeitores e sábios que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina, e eles colocarão você, mas para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Então, para que nós queiramos realmente, vejam bem, se nós queremos realmente deixar o cantinho da inércia, se queremos mudar a nossa vida, se queremos encontrar o propósito da nossa existência, se queremos nos tornar pessoas úteis, observação, realmente úteis, então vamos rogar toda noite antes de dormir aos espíritos superiores que, como ele diz o texto, funcionam como mecânicos da providência divina. E, principalmente, nos coloquemos à disposição de dar o primeiro passo, de começar essa mudança. Porque não adianta nada nós rogarmos para os espíritos que venham nos ajudar a nos modificar se nós não fazemos nada. Nós precisamos dar o primeiro passo rumo a essa modificação, a sairmos dessa inércia, darmos um movimento, um propósito, um sentido à nossa existência física.
Certo, meus irmãos? Este era o tema da noite de hoje, lá do Meditações Diárias do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Sem desânimo, se você deixou de. Certo? Então, se você não pegou o seu copinho com água, o momento é agora de pegar o copinho com água, colocar aí na frente do seu telefone, do tablet, onde você estiver me assistindo, ou até da TV, às vezes, né? Para que a equipe espiritual do Harmonia e Luz possa visitar o seu ambiente familiar e levar, através da irradiação, as energias positivas para a água, para manter a semana lá com alto astral. E se você está naquele cantinho da inércia, para já potencializar o ânimo, para você começar a fazer aquela mudança na sua vida, caso você esteja precisando. E na verdade, caso não, todos nós sempre estamos precisando modificar para melhor a nossa vida, né? Certo, meus irmãos? Então agora convido a todos a fechar os olhos e elevar o seu pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade da nossa existência, pela nossa vida que é bela e nos foi consentida, para que nós possamos fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor, na construção de uma humanidade mais amorosa, mais fraterna, mais humana. Que a tua luz, bom pastor, percorra os 4 cantos do planeta, chegue a todo lugar que houver dor, sofrimento, onde imperar o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que a fé, a caridade e o teu amor lá sobreponha tudo isso. Que a tua infinita luz, que a tua infinita misericórdia esteja com todos, hoje e sempre, e que assim seja. Certo, meus irmãos? Um beijo no coração de todos e nos vemos semana que vem. Tchau!